Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo para o nosso canal, Ministério PAN, Cura, Libertação e Avivamento. E hoje a mensagem é sobre perdão, o perdão que transforma as nossas vidas. Falar de Jesus e não falar de perdão é impossível. E eu quero trazer duas histórias. Eu quero trazer Pedro e Judas. Dois discípulos, dois homens, duas figuras emblemáticas na Bíblia. E dois fins diferentes. Um fim trágico e outro fim que foi de muita vida, né? Pedro edificou a igreja. Nesse contexto, Judas, Pedro, ambos discípulos de Jesus, mas um deles traiu Jesus. Só um mesmo, na verdade, os dois traíram Jesus. Quando Jesus estava ali mencionando qual seria a missão dele, e Pedro disse a Jesus que ele estaria com ele até o fim. E Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, você irá me negar. Antes do amanhecer, antes que o galo cante por 3 vezes, você irá me negar. E Pedro: eu, Jesus, jamais irei te negar. Estou contigo, eu sou teu discípulo, eu te amo. E Pedro tinha essa convicção no coração dele, que ele jamais negaria Jesus, jamais negaria o seu mestre. E ali, a Bíblia relata também, no outro momento, durante a Santa Ceia, no partir do pão, o Senhor fala que um dos discípulos que estavam entre eles iria trair Jesus. E todos ficaram se questionando: será eu, Jesus? Será eu, Jesus? E Judas traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus precisava cumprir a sua missão. Independente de Pedro, independente de Judas, ele precisava ser crucificado para que os nossos pecados fossem perdoados. E o Senhor lhe passou para aquele momento, no Getsemane, um momento de dor, que antecede a crucificação, onde ele vai ter com o Pai e fala: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. E Jesus chorou. E tudo aconteceu exatamente como Jesus havia falado. Pedro negou Jesus. Quando viram lá: não é você um discípulo de Jesus? E Pedro disse: eu não. Jamais, não sei nem quem é Jesus. Exatamente ali a palavra se cumpriu. Antes que o galo cantasse por 3 vezes, tu me negarás, Pedro. Imagine a dor e o desespero na alma de Pedro por saber que ele negou Jesus. E aí andava com Jesus, estava lado a lado com Jesus, mas ele não foi capaz, naquele momento, de entregar a sua vida por Jesus. De ir à frente e dizer: sim, sou eu mesmo, sou um dos discípulos de Jesus, eu estava com ele. Ou de tentar defender Jesus. Não, Pedro se esquivou, temendo, claro, pela sua vida. Naquele momento, Pedro negou a Jesus. Do outro lado, temos Judas, que decidiu entregar Jesus. Se vendeu por moeda de prata. A ambição no seu coração falou muito mais alto do que a lealdade, do que a aliança que ele carregava em estar com Jesus. Porque, afinal de contas, Jesus escolheu apenas 12 discípulos para andar, estar com ele, para ser ensinado. Estavam ali lado a lado com Jesus. E quando nós observamos as duas histórias, nós conseguimos ver o poder do arrependimento verdadeiro, genuíno, que traz transformação de vida nos corações e pode mudar a história. Após a crucificação, o Cristo ressurreto ressuscitou. E quem esteve com ele? Pedro. E ali, no momento da pós-ressurreição, Jesus ali com seus discípulos pergunta: Pedro, tu me amas? E ele falou: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E Pedro novamente respondeu: eu te amo. Pela 3ª vez, Jesus indagou Pedro, perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus fala para ele: sobre ti, tu edificarás a minha igreja. E entregou uma missão para Pedro, de implantar, de levar adiante tudo aquilo que Jesus passaria aqueles anos todos ensinando aos seus discípulos. E Pedro era um discípulo muito amado, tá ali sempre nas passagens bíblicas e em evidência. Já Judas deixou a culpa se consumir. Judas foi consumido pela culpa. A Bíblia fala que
Passou um pouquinho, ele recebeu as moedas que não serviam mais de nada. E ele se matou, enforcado numa árvore. E ele não teve a oportunidade de estar com Cristo ressurreto, porque naquele momento onde ele nega Jesus, que ele traz Jesus, que ele vende Jesus, por uma ambição do seu coração, que ele vê Jesus sendo crucificado, ele pegou todo o peso, toda a dor para si. E a culpa o consumiu. A culpa, o engano, a acusação do inimigo, que naquele momento ali encheu os olhos dele assim, é sua oportunidade, essas moedas, entrega a Jesus. Ele entregou Jesus. E quando ele vê, ali eu tenho certeza que ele padeceu de dor ao ver Jesus, o seu amigo, sendo crucificado. E ele teve parte nisso. Só que diferente de Pedro, que teve em seu coração um arrependimento genuíno e não fugiu, permaneceu, mesmo sabendo, mesmo tendo a consciência que errou, Pedro decidiu permanecer. E ele desfrutou da promessa. Ele pôde ver e ter momentos de comunhão com Cristo ressurreto. De Judas, o final foi trágico. A história dele se encerra com a morte, com o suicídio e sem ter direito à sua salvação. E não teve a oportunidade de pedir perdão. E falar de perdão é algo que move com as nossas emoções. José do Egito, onde foi ele traído pelos seus irmãos, foi do poço ao palácio. E quando estava no palácio, mesmo sabendo que ele havia sido vendido como escravo, teve a sua túnica arrancada pelos seus irmãos, ele decidiu perdoar os seus irmãos. Inclusive, partilhou a sua honra de governador junto com a sua família. Mandou buscar o pai. Quando todos estavam ali, ele disse: eu sou José, aquele o qual vocês abandonaram e deram como morto. E eu estou vivo. Imagina ali a vergonha dos seus irmãos. Mas José transbordou naquilo que ele tinha de melhor. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que Deus tinha feito na vida dele. E mesmo diante daquela dor, ele decidiu perdoar os seus irmãos, os traidores, e teve um final muito feliz. Teve uma reviravolta a sua história. E mudou ali toda a condição da sua família, da sua casa, trazendo uma alegria muito grande para os seus pais, para o seu pai. E diante do cenário, eu vou perguntar para você: qual o perdão que você precisa liberar? O perdão, a falta de perdão, nos aprisiona nas nossas emoções e nas piores emoções, em sentimentos de dor, amargura, rancor, ódio, tristeza. Causa feridas emocionais tão profundas nas nossas almas que nos impede. A falta de perdão é uma prisão emocional. E você é quem sai mais prejudicado quando você não libera perdão. Sabendo disso, o próprio Cristo disse: se o teu irmão falhar contigo, perdoe. Mas não somente uma vez. Se necessário for, 70 vezes 7 num único dia. Porque o Senhor sabia que o perdão é libertador. Jesus disse: ame os teus inimigos. Porque se você ama somente aqueles que te fazem bem, que mérito tem nisso? E hoje, o Senhor nos confronta sobre amar os nossos irmãos, sobre liberar perdão. Não importa se o outro te machucou, te feriu, te abandonou, se ele nem sequer se arrependeu. Mas nós temos o dever, como cristãos, de liberar o perdão. Inclusive abençoar os nossos inimigos. O perdão liberta. Existem pessoas doentes porque não conseguem perdoar e levam cativos sentimentos pesados, bagagens pesadas do passado, de palavras que feriram a sua alma. Ou porque mesmo falharam. Eu e você falhamos, erramos. E o auto-perdão também é necessário. Perdoar a si mesmo por escolhas erradas. Perdoar a si mesmo porque pecou. Não ser juiz de si mesmo e se autocondenar para sempre. Quando nós decidimos curar as nossas feridas, a nossa alma, liberando perdão, nos abraçando, nos acolhendo e pedindo diante do Senhor: Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoados estamos diante do Pai. E o Senhor nos dá uma nova oportunidade de escrever uma história nova, uma história de vida, uma história de reconstrução, porque o Senhor é Deus de restauração, reparação, reconstrução. Isso é possível através do perdão. Quando nós nos perdoamos, porque erramos e pecamos e somos falhos,
e pedimos para que o amor do Senhor possa nos aperfeiçoar. E assim, quando o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, das nossas falhas, nós temos um coração misericordioso e conseguimos liberar perdão para quem também nos feriu. Porque se nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos que estão aqui convivendo conosco nessa terra, como o Senhor que está no céu perdoará os nossos pecados e transgressões? E é através do perdão que nós acessamos Cristo. Aquele Cristo na cruz que era sem pecado, mas que se fez pecador por causa de nós. Ele levou sobre si todas as suas dores, todas as nossas dores. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Cada um transborda naquilo que possui. Quando você libera o perdão, você fala, eu te abençoo e eu te perdoo. Você tira esse peso, esse jugo que está sobre você. E você passa a viver de forma mais leve, porque você não permite mais que dentro de si habite sentimentos ruins, que vão minando o seu coração e vão tirando a sua paz. Então é necessário. Hoje eu te convido a fazer essa autoanálise. Quem eu preciso perdoar? Ou quem eu feri? Com palavras, com atitudes, que eu preciso ir e pedir perdão. Porque o perdão, ele é libertador e ele transforma as nossas vidas. Seremos sábios se agirmos com misericórdia. Porque a misericórdia que damos hoje, não sabemos o quanto dela vamos precisar amanhã. A Bíblia fala que só não fomos consumidos pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. A cada manhã a misericórdia do nosso Deus se renova. E ao se renovar nas nossas vidas, nós temos também de agir com misericórdia com os nossos irmãos. Nós não precisamos ser aquele que aponta, que julga, que condena as pessoas ao inferno, porque o inimigo já faz isso. O inimigo das nossas almas já te aponta os seus erros, fala que você não é digno, que você não é merecedor. Mas o Senhor tem uma nova história para nós. O arrependimento verdadeiro e genuíno de tudo aquilo que nós fizemos e sabemos que é contrário aos princípios, à verdade, à palavra de Deus, se ferimos pessoas, seja no fazer, no falar, seja sendo omisso. Quando nós nos arrependemos de forma verdadeira e genuína, isso transforma a nossa mente, que transforma as nossas atitudes, que nos faz ter outras ações. Isso é o nascer de novo. Então, todos os dias nós precisamos morrer para o pecado, morrer para os nossos erros. É uma luta constante, porque a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. E a nossa natureza humana sente raiva, mas a Bíblia fala, ireis, mas não pecais. Ou seja, a ira, a raiva, o orgulho, o ego, faz parte da nossa humanidade, do nosso lado humano, do homem caído. Mas o Espírito nos vivifica através do perdão, do equilíbrio, do domínio próprio, do amor, da verdade e da justiça. E são esses frutos que hoje eu chamo para a tua vida, para que você possa recomeçar, pedindo a Deus perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, estendendo a tua mão em misericórdia e perdão para aqueles que erraram ou vieram a falhar com você. Não julgando, não condenando, mas liberando o perdão e abençoando a vida dessas pessoas. Porque tudo aquilo que nós plantamos, sejam sementes boas ou ruins, elas florescem para as nossas vidas. E quando nós plantamos o perdão, o amor, a misericórdia, a benevolência com o próximo, isso retorna para nós também, porque o Senhor tudo vê. E Ele sonda os nossos corações. O nosso coração é morada do Espírito Santo, ele precisa estar limpo, habitável. Mas se ele estiver corrompido com os sentimentos de raiva, de ódio, de amargura, vindo pela falta de perdão, pelas feridas emocionais que carregamos, ele não terá espaço para trabalhar e transbordar nas nossas vidas. Por mais difícil que seja, libere o perdão e seja abençoado.